A igreja faz questão de celebrar esses dois santos que hoje nós vivemos, tanto que o dia deles é no dia 29, na última sexta-feira, de São Pedro e São Paulo. Mas a igreja quer que nós celebremos, e a tamanha importância a igreja coloca para o domingo, que todos nós pudéssemos participar, já que não poderíamos ir à missa na sexta, no grande número de nós, e no domingo sim, a igreja coloca hoje a celebração de São Pedro e São Paulo. Logo, a vida desses dois santos tem algo muito importante a nos falar, ou tem algo muito importante a nos mostrar enquanto cristão. A igreja não coloca e não celebra os santos à toa, celebra os santos para nos mostrar o que é a verdade, o que é que tem que ser seguido, porque esses homens hoje estão nos céus e são venerados em todo o mundo porque viveram a verdade, seguiram Jesus Cristo, morreram por Jesus Cristo e hoje estão no céu. Então é olhando para eles que nós vamos aprender a ser cristão também, de verdade. Olhando para eles que nós vamos ver aonde e qual o nosso lugar no mundo e qual é a nossa religião, qual é a nossa fé, qual é a nossa igreja. Em São Pedro e São Paulo a gente pode ver tudo isso. Primeiro, nós temos que agradecer muito a Deus pela vida desses dois homens, porque graças a eles e outros homens da época deles, a fé pôde chegar até nós. Se hoje nós escutamos falar de Jesus Cristo, se hoje nós temos uma Bíblia escrita para nós, uma igreja que nós podemos entrar para rezar, ouvir a palavra de Deus, se hoje nós temos a Eucaristia, se hoje nós podemos rezar a Jesus e ganhar as graças que nós temos pela fé, foi graças a esse homem. Porque na época deles já queriam calar, queriam fazer com que o nome de Jesus não fosse conhecido, fazer com que o nome de Jesus não fosse realmente levado à frente. Eles não, eles guardaram a fé. Na nossa vida a gente guarda tanta coisa, né? Tem gente que guarda coisa, não tem nem que vai guardar, fica lá guardando, não serve mais para nada, não guarda, não é? Não guarda, não serve nem para dar para outro, mas está guardando, né? Se serviço para dar para alguém pelo menos, né? Tem gente que guarda uma coisa que vai passar para o filho, que vai passar para o neto, que vai passar para o neto, você não dura isso tudo, né? Os apóstolos guardaram a fé em Jesus Cristo. O que Jesus deixou no mundo, eles guardaram, não deixaram se apagar, não deixou sumir. Mesmo que os homens na época deles estavam perseguindo a eles não deixaram, deram a vida por isso. Pedro morreu crucificado como Jesus Cristo, com a cabeça para baixo, né? Paulo cortaram a cabeça dele, foi decapitado, derramaram sangue, porque não quiseram dizer não a Jesus e não quiseram parar de falar de Jesus. E foram esses homens que realmente construíram, edificaram a igreja. Posso dizer que Jesus deixou lá, né, o fundamento da igreja, deixou o terreno, né, deixou o cimento, deixou o tijolo, deixou até o médio de obra, que é o Espírito Santo, né, para estar lá soprando no ouvido deles, deixou tudo, está aí, a igreja está ali. Agora eram os homens como Pedro e Paulo que começaram a botar a mão na obra, a falar de Jesus e começaram a construir a igreja. A igreja que estava lá em Jerusalém, que foi para Roma, que chegou no Brasil por causa de homens como esses, que colocaram uma mão na massa e começaram a colocar a igreja de Jesus Cristo de pé, pela fé que eles tinham. E isso custou sangue, o sangue deles, isso custou a vida deles. Por isso, a primeira coisa que nós temos que aprender com esses homens, se queremos que a nossa igreja, aqui hoje, que graças a eles chegou até nós, cresça também, no mínimo, da nossa vida tem que se derramar um pouquinho de suor, pelo menos, né? Uma gotinha só tá bom. Porque se eles derramaram todo o sangue e fez com que a igreja chegasse até nós, se nós dessemos e nos esforçássemos para dar algo mais, talvez não a vida. E hoje não tem ninguém querendo cortar a nossa cabeça e crucificar a gente, né? Graças a Deus, né? Ainda dizem que os tempos atuais é mais difícil de ser cristão. Duvido que é mais difícil do tempo deles. Tem hoje alguém querendo cortar a cabeça? Tem hoje alguém querendo crucificar você? Então não é mais difícil não. Na época deles era mais difícil, tenho certeza. Era muito mais difícil. A vida hoje, se nós lutássemos pela nossa fé, se nós lutássemos e vivêssemos pela nossa igreja, a nossa igreja já estaria edificada, construída, temos tudo. A massa, a obra está toda na nossa mão, é só a gente querer. É como Pedro e Paulo entenderam. Eles tinham a palavra, eles tinham o Espírito, eles tinham unção. Então Paulo saiu mesmo para anunciar. Pedro ficou mesmo firme na fé.
para construir essa igreja. E se nós fôssemos assim também, a nossa igreja estava bombando aí, como dizem os jovens. Estão construindo, não só em pedras, mas de pessoas. Como que Pedro e Paulo conseguiram arrastar tanta gente? Como que Paulo, numa só pregação, converteu tanta gente? Como a gente vê nos Atos dos Apóstolos, como Paulo visitou tantos lugares, viajou tanto, pregando e converteu tanta gente, porque pela fé que eles tinham e guardaram de Jesus. É homens como esse que a igreja tem precisado para que a igreja cresça mais. Agora, uma pergunta que a gente podia fazer para nós hoje: será que se a igreja dependesse da nossa fé, ela ia continuar a existir? Se dependeu da fé de Pedro e de Paulo, ela existe até hoje. Será que a igreja de Santa Bárbara dependesse da nossa fé, ela iria continuar a existir? Não sei. Ela vai continuar a existir porque a promessa de Jesus no Evangelho é verdadeira e é certa. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por isso que ela não vai acabar. Por isso que ela não vai terminar. Talvez aqui na Imaculada. Talvez não pela nossa fé, mas pela promessa de Cristo. Mas a nossa fé poderia fazer essa igreja crescer muito mais. Se talvez a gente tem que dar o sangue. Se a gente desse a vida, se morresse alguém por causa do nome de Jesus Cristo, você vê como essa igreja ia lotar. Mas mal a gente quer subir um morro para trabalhar, mal a gente quer suar um pouquinho, mal a gente quer se unir para fazer uma coisa de bom. Como que a gente vai fazer a igreja crescer? Ah, mas você pode vir para mim, mas padre, eu tenho muitas dúvidas. Que igreja é essa? Eu tenho que trabalhar por essa igreja mesmo? Essa igreja verdadeira? Essa igreja que eu tenho que seguir mesmo? É como muitas pessoas aí pensam, e o Evangelho de hoje está muito claro, só não entende quem não quer. Alguns irmãos nossos dizem que Jesus não fundou igreja nenhuma, né? Ah, Jesus não fundou igreja não, o homem que funda as igrejas. Jesus não fundou religião nenhuma, a gente segue a religião só seguir Jesus Cristo, aí tá bom. Então, meu irmão, o que Jesus falou hoje aqui é mentira. O que está escrito no Evangelho aqui? Tu és Pedro, sabe? Eu edificarei a minha, quer dizer que tem uma igreja. Ele tem uma igreja, a igreja é a minha igreja. Jesus tem uma igreja. Está aqui no Evangelho, ou apagaram isso nas outras Bíblias? Está lá, está a mesma coisa. Eu edificarei a minha igreja. Jesus tem uma igreja. E disse mais: essa minha igreja não poderá ser destruída. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, a igreja de Cristo ainda existe, está no nosso meio e é uma só. Essa igreja de Cristo que é a dele, que ele fundou, que as portas do inferno não conseguiram destruir até hoje, não vão conseguir, existe, está no nosso meio. Agora, é essa que nós estamos ou é qualquer outra aí? Alguma, ou seja, uma é certa e as outras são as erradas, tenho certeza. Agora me explica, Padre, então qual que é a igreja certa? Está aqui no Evangelho também. A igreja de Cristo é essa que tem um homem chamado Pedro. Porque é sobre Pedro que eu edifiquei a igreja, Jesus edificou. É a minha igreja, e a minha igreja vai ter um homem à frente dela, chamado Pedro. Pedro, que você ligar na terra, você ligar no céu. O que você falou aqui, está falado no céu. O que você não falou, não está falado, está aqui, está no Evangelho. Você mandou, está mandado. Não mandou, não está mandado. Pedro é o chefe da igreja. Então a igreja tem que estar presente, tem que ter um chefe. Um só, como Pedro não foi. Ah, Padre, mas Pedro morreu. Não foi aquele que Jesus escolheu, morreu. E agora? A igreja ia acabar quando Pedro morresse? Vocês podem inferno ia prevalecer? O que aconteceu então? Então teve que um ficar no lugar dele. Tinha que alguém ficar no lugar dele. Aí foi. E está sendo até hoje. Se vocês forem contar os números aí de Pedro, de papas, que a gente chama Pedro hoje, já foram 266. Está aí. Ah, Pai, mas a nossa igreja católica é verdadeira. Eu não vejo nada diferente. Porque todas as outras têm data de início: 1258, 1500, aqui lá, 1300, aqui lá, 1400. A única que eu vi nascer na Bíblia e continuar, porque é só estudar um pouquinho de história, continuar desde Jesus até hoje, é a católica. É essa. Eu não vejo outra. Ah, mas Padre, há tantos erros, há tantas coisas na história da nossa igreja. Sim, porque eu e você fazemos parte dela. Porque eu e você somos errados, fazemos muitas coisas erradas, inclusive muitos cristãos ao longo da história fizeram coisas erradas. E talvez seja por isso, porque estamos na igreja certa, fazendo as coisas erradas que outros fundaram outras igrejas que não deveriam fundar. Essa é a dificuldade.
Não estou dizendo que fizeram errado. É o anseio do coração das outras pessoas. Eles querem encontrar Deus. Então vamos fazer outra, vamos fundar outra ali, vamos fazer outra aqui, vamos fazer ali. É o coração, é a fé deles. Eles querem encontrar Jesus, mas esbarraram nos pecados dos seres humanos da igreja verdadeira de Cristo, por isso foi para outro lugar. Mas o meu pecado deixa de fazer a igreja católica a igreja de Cristo? Não. Continua a ser a mesma que Jesus fundou. Continua a ser a mesma que Jesus iniciou. O meu pecado e o seu e de todos os homens, padres e bispos ao longo da história da igreja não mudou isso não. As portas do inferno não prevalecerão. Nenhum dos homens fora, nem dentro da igreja, destruirão a igreja. Ela continua aí. E quem quiser viver nela de verdade, na fé de verdade, vai colher todas as graças que ela tem nos dado. Porque foi Pedro e Paulo, e sobre Pedro e Paulo que foi fundada essa igreja que guarda a fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo. Fora dela a gente pode se confundir, fora dela a gente pode acreditar em coisas que não tem que acreditar. Por isso eu preciso estar aqui, para que a nossa fé seja alimentada no lugar certo, com a Bíblia certa, com a presença de Cristo Jesus verdadeiramente e certamente na Eucaristia, com as orações certas, com a ajuda dos homens e mulheres certos, que são os santos e a Virgem Maria. Tudo isso Jesus deixou, e tudo isso a igreja guarda. Para quê, Padre? Para que a igreja católica guarde a fé que Jesus deixou? Para que eu e você tenhamos vida, para que em todos os temores o Senhor nos livre, como cantamos aqui hoje, para que em todos os problemas nós consigamos superar. O que na tua vida dá sentido à morte dos seres humanos? O que na tua vida vai dar sentido para a morte do teu pai e da tua mãe quando ele for? A fé. Se não for a fé, não é nada. O que dá sentido, às vezes, passar por um momento difícil de doença, de desemprego, de dor, de traição? Em que você tem que se apegar? A fé. Não foi assim que Pedro se livrou hoje? Deixaram atenção na primeira leitura, Pedro estava preso. Estava preso. E enquanto Pedro estava preso, os cristãos estavam rezando, com fé. Rezando com fé para que Deus libertasse Pedro. E foi isso que Deus fez. Mandou um anjo, abriu as portas e Pedro saiu tranquilamente na frente. E ele diz que tinha tantos guardas ao redor, ninguém viu ele sair. Deus o livrou pela fé. Não foi pela sorte, não. Nem foi pela superstição, não. Nem pelo horóscopo, nem nada disso, não. Foi pela fé em Jesus Cristo. Pela oração ao Senhor Jesus Cristo. Que Pedro hoje professou: tu és o Filho de Deus, o único Senhor, e fora não existe mais nada. A igreja guarda essa fé para mim e para você. É dessa fé que a gente vai ter força para passar pelos problemas da vida que parecem destruir a nossa vida, que parecem acabar com a nossa vida, que parecem nos fazer morrer. É essa fé que vai nos fazer sobreviver. É bom ter essa experiência quando a gente passa um momento difícil e conseguir passar por esse momento, sobreviver, Padre. Passou esse momento de dor, passou a perda da minha pessoa que eu amava, mas passou, estou melhor, porque a fé me sustentou. Só a fé vai te sustentar mesmo. Porque senão aquele problema, aquela dor irá te matar, irá te destruir, você não vai viver mais. É a fé que nos dá essa graça, a fé que a igreja guarda. E se nós encontramos a fé verdadeira na igreja verdadeira, fazendo as coisas certas, meu irmão, ninguém poderá realmente destruir e acabar com a nossa vida, sermos protegidos, guardados. Não será fácil. Não será fácil, porque São Paulo hoje disse que não foi fácil, não. Para guardar a fé, o que São Paulo deve fazer? Combater um bom combate. Se ele combate contra alguém, contra alguma coisa, fazendo guerra contra alguém. Contra quem, pai? Contra o mal, contra aqueles que não acreditam em Jesus, contra o pecado, contra as tentações, contra o desejo da carne, o desejo de querer pecar contra a castidade, o desejo de querer roubar, o desejo de querer ter inveja, de prejudicar. É contra isso que Paulo combateu. Porque a fé falava o contrário. A fé fala: não precisa invejar, Deus te dá tudo. Não pegue contra a castidade, porque isso é impureza, isso você está fazendo no teu corpo algo que não presta. A fé fala o contrário. Então ele combateu o bom combate. O que ele sentia que deu para fazer de errado, ele não deixou. E o que o mundo oferecia para ele também não deixou. Ele combateu o combate da vida dele, interiormente e fora dele, com a fé, que dizia o contrário. Por isso ele rezava, por isso ele comungava, por isso ele lia a Bíblia, para que tivesse força para combater esse combate da fé. Guardou a fé e merece a coroa da vida, o céu. Por isso hoje Jesus Cristo está dizendo de maneira muito clara: não tem como tirar. É aqui.
A Bíblia me diz, a Bíblia está nos dizendo que esses homens guardaram a fé para nós, fundando a igreja. É como ele disse, no início da igreja era isso. Eles não tinham ainda onde colocar a fé. Se matassem Pedro, Paulo e os primeiros apóstolos, ia acabar com a fé. Então eles tinham que anunciar o mais rápido possível para outros. Eles tinham que escrever rápido logo o que Jesus falou. Porque na verdade não tinha nada escrito ainda não. Eles tinham que fundar uma igreja, porque quando fundar a igreja, pronto, tem uma igreja, todo mundo vai lá rezar, pronto, está guardado. Eles suaram, eles deram a vida para que isso acontecesse. E daí? Será que nós estamos fazendo valer isso? É aqui vivendo nessa casa, nessa igreja, que a nossa casa, a nossa igreja doméstica vai se sustentar. Pedro e Paulo são chamados de colunas, sabia? Aqui quantas colunas? 1, 2, 3, 4, bocado. Se não tivesse as colunas, ia tudo cair na nossa cabeça, não ia? Tudo se não tivesse coluna. Graças a esses homens a igreja fica de pé. Será que a nossa igreja aqui tem colunas de fé? Na tua casa. Por que a tua casa está ruindo? Porque a tua casa está caindo na tua cabeça. É problema com o esposo, problema com a esposa, com o filho, com filha. Por quê? Por quê? Porque o que está ali dentro não é fé, é outro tipo de sentimento, de inveja, de orgulho, de traição, de pecado, que anda pela televisão, pela internet. É isso que está dentro da tua casa. Por isso a casa está ruindo, não tem coluna de fé. A igreja é um exemplo claro que quem tem fé, ninguém destrói. A fé de Pedro, a fé de Paulo, de tantos santos até hoje, mantém a igreja de pé, ninguém vai destruir ela. A tua fé perseverada, alimentada na igreja de Cristo, vai manter sua casa de pé. Mas é só eu lá em casa, padre. Uma coluna pode sustentar toda uma casa. E você não está sozinho, não sei quantos irmãos vocês têm. Já dizia Santo Agostinho, os laços da fé são até mais fortes que os laços de sangue. Se você reza e pede oração ao irmão, ele te ajuda também você a sustentar a tua casa. Mas aí não vem com aquela desculpa, padre, eu tenho fé sim, eu acredito em Deus, mas reza em casa. Vai com a tua fé, vai rezar em casa, vai cair tudo na tua cabeça. Porque não existe uma fé que não seja alimentada naquilo. Para que Jesus guardou aquilo? Para que Jesus guardou a fé? Para que Jesus quis uma igreja? Para que Jesus quer a Eucaristia? Se não precisasse para nada, para que esses homens morreram? Porque um perdeu a cabeça e outro crucificaram para isso. Se não servia para nada, se você rezasse em casa estava bom, para que Jesus queria isso tudo? Cada um rezava na sua casa, estava tudo bom. Mas não é isso que a gente está vendo, não é isso. Jesus fundou uma igreja também para que a gente pudesse vir na casa dele, para que a nossa casa ficasse de pé. Para que os problemas de lá não destruíssem, não ruíssem, não caíssem na nossa cabeça, e a gente não tivesse para onde ir, mais o que fazer, só vontade de morrer. Por isso, é preciso estar no lugar certo, na barca certa, na barca de Pedro que não vai afundar. E essa só existe uma, a igreja católica, apostólica, romana, meus irmãos. Porque a única igreja que tem o túmulo desses dois homens é a católica. Vai lá em Roma, na Vaticano, vai estar lá o túmulo de São Pedro. Uma igrejinha do lado vai estar o túmulo de São Paulo. Está lá, nós guardamos o sangue, os ossos daqueles homens lá que deram a vida. Está lá, o túmulo deles. Por isso dizemos, porque lá que começou, foi lá que começou a primeira igreja de pedra. Por isso hoje nós realmente temos que estar nessa barca, senão qualquer outra é furada, assim como se dizer. Ou do pecado, ou você escolhe viver na barca da inveja, do pecado, do orgulho. Aí você não vem para a igreja, porque eu falo para o lado falar mais verdades, né? Então eu não quero me comprometer com aquela verdade, não quero mudar a minha consciência, eu não vou para a igreja, eu continuo no meu barco da luxúria, da inveja, da ambição. Continua nesse barco, vai. Ele vai afundar um dia, meu irmão. Vai afundar. E quando ele afundar, já era, morte na certa. Por isso hoje eu preciso estar no lugar certo, lutando para continuar nela. Porque o mundo lá fora está perseguindo. Fala mal do Papa, fala mal do bispo, fala mal dos papas, fala mal do católico. É combater um combate. E que bom que assim isso só prova que é verdade. Só prova que essa igreja é verdadeira. Se criticam, que bom, é a igreja verdadeira. Se falam mal, que bom. Se querem desacreditar o Papa, que bom, porque o Papa é a coluna da igreja. E sabe, se quebrar essa coluna, a igreja cai. Por isso é ele que ataca. Por isso que é ele que ataca.
Mas a palavra de Deus disse: o que ele disser está dito, o que ele diz vem do céu. Aí a gente critica tudo que vem da igreja, né? Ah, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo, agora para batizar aquilo outro, agora para casar aquilo outro. Mas, meu irmão, o que ele está dizendo é o Papa. E o que o Papa disse é porque o céu disse, é porque está mexendo a palavra de Deus. O que o Papa liga na terra é porque está ligado no céu. Se eu não acredito no Papa, não acredito no céu, não acredito em Jesus. Não acredito. Está aqui a palavra me dizendo. Tenho todo o direito, não tem direito de aceitar ou não o que quer, mas não está aceitando a verdade, desculpa. Por isso hoje, aqui a palavra me faz ver que é preciso viver na verdade. Aceitamos ou não, mas sabe que se você não aceita, você pula dessa barca. Aí, meu irmão, Jesus que quer tanto te proteger, não vai poder. Os lobos não dá mais, tubarão. Os tubarões irão. E como você não consegue nadar muito tempo sem Deus, vai afogar. Nesse mundo aí fora, experimentemos viver a fé de verdade. Experimentando viver a fé verdadeira, você vai ver que todos os tempos o Senhor vai te livrar, e da boca do leão o Senhor vai te fazer. Você vai conseguir combater o bom combate, vencer o pecado e ainda alcançar o céu, que é o mais importante. Então que Deus nosso Senhor, que hoje nos falou isso, possa realmente nos dar a certeza que o mundo lá fora quer fazer como Herodes fez com Pedro e com os cristãos: torturar, prender e matar. É isso. Mas se formos fiéis, rezamos e guardamos a fé católica, o Senhor nos livrará de tudo. Porque a palavra de Deus hoje nos faz entender isso, meus irmãos. O que São Paulo nos diz, o que vemos na vida de São Paulo, o que hoje lemos no Evangelho, é só você reler se tiver dúvida. Leia e releia, está aqui, ó. Mateus 16, de 3 a 19. Mateus 16, de 3 a 19. Leia todo dia e vê se o que o padre falou hoje é verdade ou não. Se você ler e ver que tem alguma coisa errada que o padre falou hoje, pode vir falar comigo, pode vir me criticar, pode vir me corrigir. Agora, se você ler e ver que realmente isso que o padre falou, não tem como fugir disso não. Então, meu irmão, você está no lugar certo, na missa certa, rezando da maneira certa, e vai receber de Deus tudo que você precisa para viver. Agora, vivamos como homens e mulheres que tiverem a fé certa. Senão, vão achar que a gente é católico de qualquer maneira. Mas, meu irmão, você quer ser conhecido? Você quer que alguém te conheça pela boca dos outros? Você quer? Não. Os outros estão falando de você para lá. Você gostaria de ser conhecido por alguém pela boca dos outros? Claro que não. Se a pessoa quer me conhecer, vem me conhecer, vem conversar comigo. Porque o outro não sabe quem eu sou, o outro não sabe o que eu sinto, o outro não sabe o que eu tenho dentro do meu coração. É a mesma coisa com a igreja católica. Quer conhecer a igreja católica? Não vai perguntar quem não sabe. Quem não é da igreja, a gente acredita em qualquer jornalista, em qualquer homem que está na televisão, em qualquer cantor que fala que não é isso, não é aquilo, Nossa Senhora não é isso, que Jesus não é aquilo. Acredita. É como alguém que está apresentando a quem não conhece. Quer conhecer quem é a igreja de verdade? Vem para quem conhece, vem conhecer na igreja. Não fica atrás dos outros que ficam falando que a igreja quer ser católica. Aí você vai acreditar que católica é igual espírita, católica é igual não sei o que lá, católica não é nada disso. Porque você escutou de outros que estão falando da igreja, mas não sabe o que é a igreja. Nem vê com a igreja quem é ela de verdade. Não é assim que você quer ser conhecido? É assim que a igreja quer ser conhecida também. Você conversando com ela, não com aqueles que não sabem nada, que querem só minar a sua fé e destruir a sua vida. Conheçamos a igreja assim. Assim conheceremos a igreja. Eu não dou pitaco nenhum na medicina, na advocacia, na psicologia, porque eu não sei nada disso. Alguém vai ter que me ensinar. Alguém tem na igreja, aí eu posso dar. Eu posso. Agora esse de medicina, de advocacia, de não sei o que lá, não sei o que, esse não pode dar pitaco na minha, eu não vou dar deles. Estuda primeiro, depois você vai ver. Por isso, meus amados irmãos, conhecemos a igreja assim. Aí você vai ver que tem muito mais para se encantar do que se decepcionar. A igreja faz muito mais do que você acha que ela faz. A igreja faz muito mais. A igreja católica, a igreja que vivemos. Que Deus nosso Senhor nos deu a graça de viver nessa igreja, nos guarde nela até o último dia da nossa vida. Porque senão não adianta nada ficar aqui hoje na fé, se a gente não guardar a fé até o fim. Até o fim da nossa vida. Eu fiquei 50 anos na igreja, os últimos 10 eu não fiquei. É injustiça? Não.
Você jogou fora tudo aquilo que, né? Imagina, você juntou um bocado de alimento, depois jogou fora, vai servir para alguma coisa? Não. Ficou 40 anos na igreja, 40, depois jogou fora. Na hora de oferecer para debater alguma coisa para oferecer, não, jogou tudo fora. Na hora que tiver que dar o alimento ao pobre, vai ter para dar? Não, juntou tanto, mas jogou fora depois, não vai ter nada para dar. Exatamente assim com a nossa fé. Por isso tem que ir até o fim, tem que guardar até o fim, tem que juntar e amar mais Jesus Cristo até o último dia da nossa vida, senão não vai prestar para nada. Deus nos faça entender isso hoje pela palavra que hoje foi nos dada e anunciada. Não fiquemos só aqui, busquemos mais estudar a nossa igreja, conhecer mais de Jesus, e a gente vai ver que a gente está no lugar certo. É só querer saber, só querer saber. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de pé, meus irmãos.